Na aula 18, a gente vai trabalhar com o mesmo modelo da aula 16, então. É a mesma modelagem com apenas algumas alterações aqui. Um detalhe importante, pessoal, para todas as texturas, onde a gente vai ter o bump, certo? Então, aqui no piso e na parede, por exemplo. Tanto nessa aula aqui quanto em todas as outras, provavelmente no computador de vocês vão perder essas texturas. Por quê? Como eu já comentei lá nas primeiras aulas, o bump ele não é carregado automaticamente em cada computador. E o diffuse sim, mas o bump não. Assim como o displacement também não. Então, às vezes, a gente perde esse caminho. Tá? Então, esse arquivo aqui, ó, ele às vezes não é carregado, automaticamente vocês têm que carregar. Lá na pasta da aula, ou das aulas, a gente vai ter todas as texturas de bump que forem interessantes para o nosso modelo. Então, vocês podem colocar elas nos lugares devidos aqui. Tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, o piso para que a gente coloca aqui. Tá? Tudo aquilo que a gente perder, a gente vai colocar, tá? Das suas posições também. A gente tem alguns parâmetros aqui que nós não somos acostumados ou não fomos apresentados. Entre eles, ou os principais, aqui a gente vai ter um filtro na reflexão, que tem um M aqui, e a gente colocou um test bitmap e colocou a textura do piso aqui dentro. Por quê? Porque com isso a gente consegue que ele vai filtrar então a imagem, não só a cor, a imagem, e vai ficar mais próximo do que como o piso ficaria. Tá? Então, é um detalhe bem interessante, que cria um efeito legal, e isso daí é mais para o curso avançado, é mais para vocês entenderem o porquê dessas configurações aqui, certo? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar então em cima dessa opção aqui, é o Indirect Illumination. A gente então tem essa coluna e essa coluna aqui. Essa coluna ela vem automaticamente desmarcada. Lá no modelo da aula 16 ela já está marcada porque eu já fiz essa edição naquela cena ou naquele modelo. Mas aqui não. Então aqui está exatamente como ficaria ou como fica o preset quando a gente abre. Então vem com o valor de 1 aqui, 0, 5, 1, 1 e 1. Esses parâmetros aqui a gente não vai trabalhar, mas eles têm a ver com a saturação, com o contraste da imagem em si. Então a gente mantém normalmente esses valores aqui para não ter uma alteração no que a gente está vendo em relação ao que ele vai sair depois no render. Mas essa opção aqui é muito interessante a gente utilizar ou se utilizar dela. Por quê? No momento que eu marcar aqui, eu estou ativando esse parâmetro e no momento que eu desmarcar, ele está desativado. Para auxiliar esse efeito aqui, a gente vai fazer uma coisa. A gente vai entrar aqui em Global e marcar aqui Override Materials. Por quê? Eu não quero ver os materiais aqui, eu só quero ver esse efeito sendo ativado. Tá? Então agora a gente vai fechar, desligado aqui, fechar e renderizar uma cena para ver como que ele vai ficar ou o efeito que ele vai causar no nosso modelo. Vamos lá? Render então. Está aqui o nosso render. A gente pode notar que ele ficou todo branco, porque a gente marcou o Override Materials. E a gente tem em alguns momentos dificuldade de notar a transição de uma parede para outra. Aqui atrás, por exemplo, aonde mais? Aqui atrás do vaso. A gente também não tem a bota, o contorno totalmente definido em alguns encontros. Então ele causa uma série de probleminhas mínimos, mas a gente não vê a divisão dos materiais. Aqui, por exemplo, e aqui. Tá certo que aqui a gente está sem ver a coloração original dos materiais, mas mesmo assim esse efeito aqui fica levemente perceptível lá no modelo quando ele está com as texturas, certo? O que a gente vai fazer então? Primeiro salvar, aqui, salvamos então o modelo, ou a imagem, e agora a gente vai entrar nas opções e vai ativar esse parâmetro aqui. Agora ele está ativado e a gente vai, antes de tudo, renderizar para ficar mais fácil a nossa explicação do que esses efeitos causam no modelo. Então, fechar aqui e render. Finalizado o nosso render, vamos salvar aqui para fazer a comparação entre os dois, A e B. Então, aqui a gente tem a imagem sem o ambiente occlusion ativado e aqui com o ambiente occlusion ativado.
Tá? O que a gente pode ver então de início? Agora a gente tem a marcação do encontro das arestas aqui bem definido e bem delimitado. A gente consegue visualizar então exatamente onde termina e onde começa uma nova parede ou encontro de superfícies, certo? Esse efeito aqui então, ele é muito mais próximo do que realmente aconteceria em um ambiente, por isso a importância da gente sempre deixar ele ativado. A gente vai aprender a como intensificar ou a reduzir esse efeito então. É só fechar e entrar nas options novamente. Aumentando esse valor, então, a gente vai, consequentemente, aumentar a intensidade desse efeito aqui. Então, vamos aumentar para 1,5. Tá? Um valor bem exagerado. E render. Finalizado o nosso render. Agora vamos salvar e dar uma olhada em uma imagem na outra. Então, na A, que é essa aqui mais clarinha, a gente vê mais sutilmente aqui o encontro dessas arestas, enquanto com valor de 1,5 a gente vê bem mais marcado e também um aspecto mais artificial. Perfeito? Então, cuidado, pessoal, com esses parâmetros aqui. Valores muito altos aqui, então no amount, a gente pode criar um efeito um pouco artificial. Eu recomendo deixar esse valor em 0,3. Tá? Mas, agora para questão de exemplo, vamos manter 1,5 e vamos mudar a subdivisão aqui. Então, a subdivisão ele vai criar um efeito de melhoria, tá? Para o Ambient Occlusion, como qualquer efeito de subdivisão que a gente tem em todas as configurações, a gente já falou isso bastante. Vamos aumentar bem esse valor aqui, então para 15 e render novamente para a gente conseguir visualizar, certo? Render então. Vamos salvar então agora a imagem. Essa foi a penúltima e essa aqui é a última então. A gente pode ver uma leve melhoria, tá? Especialmente na definição do efeito do amount então. Então ele melhorou bastante aqui, certo? Entre um e outro, ele deixou um pouco mais bem acabado. Então, assim como a gente já viu, esse efeito ou a subdivisão ali causa melhoria no Ambient Occlusion, assim como em qualquer outro parâmetro. O raio representa o quanto esse efeito vai se estender nesses encontros aqui de piso, parede, teto. Então, quanto maior esse valor aqui, mais ele vai se propagar para a parede e para o teto e para o piso também. Então, vamos aumentar para 15 e render. Finalizado. Vamos salvar aqui de novo. Então, essa foi a penúltima e essa a última. Então, aqui ó, a gente consegue notar que essa lateral aqui está um pouco mais escura, tá, do que aqui. É bem sutil, mas a gente consegue perceber uma diferença. Tá? Então, a coloração aqui escura desse encontro ele se propagou um pouco mais e não ficou tão marcada no encontro exato das arestas. Ok? Então, esse é o efeito que o Ambient Occlusion ele causa no ambiente. Agora, só para finalizar, eu vou voltar ou marcar aqui a configuração que eu recomendo para vocês usarem. Então, 0,3, 10 e 10 também. Tá? Essa configuração aqui ela é muito boa e ela causa um efeito bem realista também. Então, só para fechar um último render com essa configuração ideal. Esse é o resultado final, então, e a configuração que eu recomendo que a gente utilize sempre para os renders. Perfeito? Então, essa foi a nossa aula 18.